E aí, meus queridos, bom dia, paz do Senhor, que Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe todos vocês que estão aqui pela primeira vez neste canal, buscando aí um estudo mais aprofundado a respeito da palavra de Deus. E eu quero aqui falar hoje a respeito do livro de Jó. A gente vai trazer aqui uma mensagem a respeito do livro de Jó. É um livro sensacional. É um livro que contém todos os assuntos tratados desde Gênesis até o livro do Apocalipse. O livro de Jó fala de festas, o livro de Jó fala de transição de alianças, fala da aliança do Sinai, fala da aliança do Calvário, fala de coisas relacionadas ao tempo do fim, fala de terra plana, fala da criação, fala de besta, fala de muitas coisas, né? Claro que não vai dar para falar de tudo isso hoje. Hoje eu apenas quero fazer uma introdução dentro deste livro tremendo, né? Que é o livro de Jó. Foi até inclusive não sei se é irmão ou uma irmã que comentou lá no canal, né? A respeito, olha, irmão Márcio, dá uma olhada lá no livro de Jó, que tem muitas coisas profundas lá. Não dá para mim digitar aqui para falar de quais coisas, mas ao irmão ler e meditar em cima do livro de Jó, o irmão vai entender que tem muitas coisas profundas lá. Então é um comentário de alguém que trabalha com vidro, uma vidraçaria, né? Então eu não sei se é homem ou se é mulher, mas foi essa pessoa que sugeriu, não só uma vez, né, mas 2 ou 3 vezes, essa pessoa me cobrou, né? Me falou, olha no livro de Jó, tem coisas lá pra gente estudar, né? E realmente eu fui... Essa semana eu ouvi umas 2 ou 3 vezes o livro de Jó e realmente tem coisas fantásticas, né? Inclusive coisas que vão ocorrer lá no milênio. Quando Cristo voltar, vai estar falando do livro, vai estar falando de coisas relacionadas ao milênio. E o livro de Jó, com relação ao livro dos profetas, por exemplo, o livro de Jó já apresenta um Jesus adulto, né? No livro de Jó a gente não vai encontrar a infância de Jesus. Eu particularmente ainda não encontrei, né? Pode ser que tenha, mas eu acredito que não. Pelo que eu ouvi, mostra já um Jesus adulto. Aí você deve estar perguntando, mas peraí, tem Jesus adulto e Jesus criança? Tem Jesus adulto e tem Jesus criança. Lá nos evangelhos mostra Jesus quando ele nasce, tudo, né? Não é aquela infância de Jesus que eu estou falando, não. Eu estou falando da infância do corpo de Jesus. Assim como Jesus é o cabeça e a igreja é seu corpo, é neste sentido, entende? Então o livro de Jó vai mostrar o corpo de Jesus, isto é, a igreja, quando ela atinge a sua plenitude em Cristo, né? Não é essa palavra não é plenitude não. É o pleno conhecimento do varão perfeito, que é Cristo. Isto é, um Jesus adulto nessa igreja, entende? Então o livro de Jó vai mostrar muito isso, né? Então a gente vai precisar compreender. Então logo no capítulo 1, agora sim eu vou entrar pro livro, né? Logo no capítulo 1 de Jó, você vai ver 3 palavras-chave que vão desbloquear muitas coisas na Bíblia. Para você que está me ouvindo pela primeira vez. Principalmente se você não tem o costume de estudar as profecias, de estudar a palavra de Deus em profundidade. Então vai aparecer a palavra filho, vai aparecer a palavra tempo e vai aparecer a palavra sacrifício. Essas 3 palavrinhas eu quero trabalhar uma ideia aqui com vocês. Ali no capítulo 1, quando fala: chegou o tempo em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante de Deus, e Satanás estava entre eles. É nesse trechinho que eu quero trabalhar. Então, a primeira observação que a gente deve fazer, um leitor atento, alguém que está acordado, alguém que percebe quando Deus está gritando nos ouvidos, né, com voz de trombeta, inclusive, para quem está lendo e meditando realmente com o coração na palavra. Chegou o tempo em que os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus. Então vamos entender. Que tempo é esse? Né? Isso está relacionado com o tempo determinado, né? Que vai falar de festas, tá? É um assunto assim que, se a gente entrar dentro dele, dá para falar de 3 a 4 horas, né?
sem repetir frases, sem repetir contextos, apenas falando de tempos determinados relacionados às festas de Deus, que não são só festas para Israel da carne no Antigo Testamento, né? São festas que vão continuar acontecendo, inclusive no milênio. Cristo volta, resgata a igreja e tal, faz o trabalho ali, elimina o povo ímpio, e as festas vão continuar ocorrendo no milênio. Só para você ter uma ideia. É claro que um âmbito espiritual, né? Então tá. Então, tempo determinado, por que não pode ser um outro tempo? Tem que ser esses tempos. Porque lá no céu, né? Veja bem, lá no céu não existe contagem de tempo. Entende? Lá é um, como é que se diz? É um tempo só, é uma eternidade, entende? Não tem como lá no céu os anjos de Deus terem um tempo determinado para se apresentar diante de Deus. Não tem isso. Lá direto eles estão, 24 horas. Né? Se existe isso, né? 24 horas o termo. Sempre eles estão na presença de Deus. Não tem como eles se apresentarem na presença de Deus e o diabo está no meio. Satanás junto. Então o tempo refere-se ao tempo para ser humano. Contagem de tempo. Tempo determinado de se apresentar a Deus. Para qual objetivo? Se apresentar a Deus para oferecer sacrifício. Porque é o que o livro vai falar. O livro de Jó. Sacrifício. Né? E sacrifício no Antigo Testamento, né? Não precisava ir até a presença de Deus, né? Porque o homem executava o sacrifício aqui na terra. E aí subia fumaça. E aquilo chegava como um cheiro agradável às narinas de Deus, né? Quando o sacrifício era feito de forma correta, né? Mas o sacrifício que está sendo falado é um sacrifício onde os filhos de Deus vão se apresentar diante de Deus. Então é um sacrifício que aponta para a nova aliança. Primeiro é o sacrifício do Filho, que é Cristo. E através do sacrifício do Filho, que é Cristo, nós, seres humanos, temos a oportunidade de se apresentar a Deus. O escritor de Hebreus, capítulo 19, vai falar. Capítulo 10, verso 19. Né? Vamos chegar diante do trono da graça com ousadia, né? Para oferecer o nosso sacrifício. Então, aplica-se para uma nova aliança, para um tempo futuro. Vai chegar um tempo em que os filhos de Deus vão se apresentar diante de Deus para oferecer sacrifício e Satanás vai estar entre eles. Porque é uma profecia, não é? Ainda que aconteceu literal com um homem, mas esse homem, né, esse personagem Jó aponta, inclusive ele é chamado de filho primogênito, né? O filho primogênito ali é Jó. E Jó é uma figura de Cristo. Mas os acontecimentos que vão ocorrer na vida de Jó apontam para a igreja, que é o corpo de Cristo. Entende? Já que a gente vai entender melhor isso. Então, voltando aqui para o ponto do sacrifício. Então, chegou o tempo determinado de se oferecer sacrifícios, né? E quem está oferecendo esses sacrifícios são os filhos de Deus, né? Então, anjo, né, para você falar assim, não, mas Jó viveu num tempo passado, sei lá quanto tempo ele viveu, e naquela época de Jó, né, não tinha filho, né? É os anjos que são filhos de Deus, né? Anjo não é filho, anjo é criação. Anjo foi criado. Filhos têm que passar, para se tornar filho de Deus, tem que passar pelo processo regenerador da cruz do Calvário. João, capítulo 1, versículo 12. E a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Não existe filho de Deus fora da cruz, tá? No Antigo Testamento. A não ser que alguém, como Abraão, por exemplo, viu Jesus de longe, viu o dia de Cristo e se alegrou, porque aí ele entendeu no coração que ele era filho. Mas o tempo determinado é só a partir da cruz. Antes da cruz não tem filho, ninguém é filho de Deus, entende? Por isso que é importante estudar a palavra de Deus com entendimento e respeitando os tempos determinados que Deus estabeleceu para o cumprimento da sua palavra. Se você não respeita isso, você não respeita mais nada, porque daí você põe as coisas conforme você quer, né? Se os anjos são os filhos de Deus, então não é filho de Deus, não está falando de Jesus, não tem cruz, não tem Novo Testamento, ficou lá no passado, né? Se aquele sacrifício é o anjo que está oferecendo sacrifício, eu não sei aonde está escrito que anjo vai oferecer sacrifício para Deus lá. E para que anjo vai oferecer sacrifício, né? Se anjo está oferecendo sacrifício é porque ele tem pecado. É óbvio você ver onde você vai parar com isso, né? E mais, né? Você tem que arrumar um jeito de ter um templo lá no céu, né?
um relógio lá para marcar um tempo, uma data, um calendário lá no céu, para poder mostrar em qual época que esses anjos vão oferecer sacrifícios, para limpar os pecados no caso, né? Porque o livro de Jó vai falar de pecado. Os sacrifícios que Jó oferecia era em relação, vai que os meus filhos, ou os meus irmãos, né, melhor dizendo, pequem a Deus no seu coração contra mim, né? Contra Deus, né? Então é preciso entender o que Deus está falando a respeito da profecia, né? Porque todos os livros são proféticos, né? Deus usa um tempo dentro da história da raça humana, um personagem, e dentro desse personagem a vida dele, o que reflete na vida dele, é algo que vai acontecer no futuro. E Deus usa para mostrar, até para dar uns petelecos na orelha de Satanás, né? Porque está tendo um conflito, um grande conflito. Inclusive o título desse vídeo, né, é a respeito do grande conflito, né? Só que esse grande conflito, o pessoal lá da Adventista, né, eles acreditam que o grande conflito acontece só lá na última semana, né? Aliás, nem é a última semana, é no tempo do fim, né? Porque para eles não existe última semana. Para eles a última semana do profeta Daniel já se cumpriu em Estevão, né? Então eles jogam para o tempo do fim um grande conflito entre Jesus e Satanás apenas, né? Não tem igreja envolvida no entendimento deles, né? Só que não é assim que a Bíblia está mostrando, né? Então a Bíblia está mostrando que esse grande conflito que está acontecendo ali na profecia entre Satanás e Jó, entre Satanás e a igreja, né? Começa na cruz. Jesus, através do seu sacrifício e de sua morte, ele derrota Satanás, né? Inclusive lá em Colossenses Paulo fala, não sei se é Colossenses ou Filipenses, não tenho certeza, Paulo fala que Jesus triunfava das potestades, triunfou, melhor dizendo, das potestades, dos dominadores, né, de todo tipo de personagens malignos, né, representantes de Satanás nas regiões celestiais. Cristo triunfou. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que a vitória para Deus é contada a partir da morte de alguém. Quando eu morro em prol do evangelho, em prol da palavra e etc., isso conta como vitória para Deus. Mas olhando aqui num âmbito carnal, é derrota. Você vai ver que quando Jesus morre, o pessoal começa a fazer a festa da carne. O pessoal começa a festejar porque Jesus morreu. Isto é, o império das trevas festejam porque aquele que era para salvar o mundo morreu fisicamente. Entende? Naquele momento ele morreu. Só que para Deus aquilo ali foi uma vitória. E a partir daquele momento, né, o grande conflito já começou a se... melhor, Jesus já derrotou ele ali, né, naquele momento. Só que isso precisa se cumprir no corpo da igreja. A igreja precisa passar por isso. Por isso que todos os apóstolos, os profetas, todos aqueles que agradaram a Deus em vida, tiveram um fim trágico. Não venceram aqui na terra. Eles morreram, entende? Alguns foram torturados até a morte, alguns cerrados pelo meio, outro foi pendurado de ponta cabeça, crucificado, outro morreu queimado, outro morreu espedaçado na boca de leão, e por aí vai. Então sempre a vitória que Deus conta é aquela que o servo morre em campo de batalha, em prol do reino, em prol do evangelho, em prol de Jesus Cristo, né? Entende? Então esse é o evangelho, este é a essência do evangelho, essa é a essência da vitória que Deus conta, essa é a fé que vence o mundo, entende? Então Jesus morre fisicamente e é derrotado, entre aspas, pelos seus opositores, né, da cruz. Morreu, perdeu aqui na terra, mas num âmbito espiritual ele venceu. Assim vai acontecer com a igreja do tempo do fim. Lembra que por 2 vezes Satanás vai lá conversar com o Senhor Deus? O que você está fazendo aqui, Satanás? Ah, eu tô vindo de onde vem, Satanás? Eu tô vindo de rodear a terra, né? Aí a pessoa que não entende o que Deus está falando por meio das profecias, com outros textos, né? Não só apenas este, eu venho de rodear a terra. Como quem diz, nossa terra é redonda, eu estava dando volta em volta da terra. Não é isso que Deus está falando, ou que a palavra está dizendo. Entende? Rodear a terra, eu venho de rodear a terra porque faz muito tempo que Satanás está rugindo ao derredor de alguém para que possa tragar aquela pessoa, a fim de que aquela pessoa não vença a batalha espiritualmente.
É porque é no corpo de Cristo, isto é na sua igreja, que muitas batalhas são travadas. E claro que muitas delas o diabo vence, né? Porque o ser humano quer vencer na força do braço, quer vencer fisicamente. Eu quero ser evangélico, eu quero ser gospel, mas eu quero ser vitorioso em vida, né? Eu quero mostrar para o ímpio que eu posso comprar uma caminhonete, que eu posso ter fazenda, que eu posso ter aquilo outro, porque eu sou filho de Deus, eu fui recriado no segundo Adão e etc. Entende? Então esse evangelho de levar a mensagem tudo para o lado de prosperidade, de dinheiro, né? Infelizmente é derrota. É derrota para o cristão, e o diabo gosta disso, ele dá risada. Então muitas batalhas são vencidas por Satanás, porque a pessoa leva uma coisa que é espiritual, ela transforma em dinheiro, a finança, entende? Ou seja, ela transforma aquilo em benefício próprio. E as pessoas gostam de ouvir isso, né? É bênção, o cara lá só fala bênção, só profetiza bênção na minha vida. E ali então tudo está sendo derrotado, né? Por Satanás. Então no campo físico está sendo vitorioso, Satanás está vencendo, e Jesus está sendo humilhado, né? Jesus não está vencendo nesse sentido. Mas tratando ali naquela batalha que está tendo ali no céu, que é uma batalha que acontece a partir da cruz, a gente vê que Satanás fala assim, Deus fala para Satanás, dá testemunho de Jó, né? Você viu meu servo Jó? Que é um homem que não tem outro igual ele na face da terra. Ele é reto e se desvia do mal, ele é íntegro, né? Eu vou abrir um parênteses aqui para fazer um comentário bem rapidinho, e já que eu continuo na sequência do assunto aqui. Então Jó é reto e ele se desvia do mal. Para quem já acompanhou os estudos anteriores a respeito de esquerda e direita, segundo a palavra em Provérbios capítulo 4, não pode se desviar nem para a esquerda e nem para a direita, e ainda tem que tirar o seu pé do mal. Isto é, se você for para a esquerda ou para a direita, você, né, está num mau caminho, né, e tem que tirar o pé do mal. Então você tem que se desviar do mal, assim como Jó era um servo reto, se desviava do mal. Assim como está em Isaías 30, verso 21, né? Não é para desviar nem para a esquerda nem para a direita, e é para dar ouvido quando alguém te repreender atrás de você uma voz, né? Ok, eu quis só abrir esse parênteses, por quê? Porque a Bíblia está falando exatamente essa ideia. O mal, você quer ver? Eu vou te provar que o mal que está sendo referido aqui no livro de Jó, que Deus está dando testemunho de Jó, que ele se desvia do mal, eu vou mostrar para você também, inclusive, é que nesse ponto, Deus está dizendo que o meu servo Jó é adulto. Né? Ele é reto, ele é adulto, ele é íntegro, e ele se desvia do mal. E ele não vai blasfemar contra mim, né? Deus dando testemunho de Jó. Então isso tem uma aplicação para Jesus na cruz, né, que sofreu, morreu, padeceu até o fim, humilhado, torturado e tudo mais, e não blasfemou contra Deus, né? E isso também, e essa frase de não blasfemar contra Deus, eu não saí do assunto, tá? Já que eu vou continuar para você ver, entre o bem e o mal, né? Mas eu preciso passar essa parte aqui para você, para ficar claro para você, que essa história de ser íntegro, né? E de não blasfemar contra Deus, Jó não aconteceu isso. Como Jesus fez na cruz, tudo que aconteceu com ele não blasfemou. Lá no livro do Apocalipse, os santos vão ser entregues na mão da besta. Assim como Deus falou para Satanás, olha, arranca-lhe os bens e você vai ver que ele não vai blasfemar contra mim. Esse arrancar dos bens de Jó, eu, Márcio, faço o meu comentário provisório, não estou batendo martelo, mas penso que está exatamente conforme eu vou falar. Os bens de Jó transferindo para um âmbito espiritual para Jesus, é quando Jesus se despiu da sua glória, deixou toda a sua riqueza no céu, tudo que ele possuía, ele abriu mão. Tá? Mas continuando aqui então, a gente vai ver que essa vitória que está representada no corpo de Jó, quando Satanás está falando lá que arranca seus bens, lembrei, retomando o assunto aqui, o pensamento. Então, a riqueza que Jesus deixou lá no céu para vir morrer no nosso lugar, né? Eu penso que é essa riqueza que, abre aspas, né, que Satanás tomou de Jó, entende? Em primeira instância, né? E nessa primeira batalha ele é derrotado porque Jó não perde tudo, perde os filhos, perde bens, perde tudo e não blasfema, né? Ló vai na lona e adora a Deus, não blasfema.
e Satanás é derrotado, né? Aí Satanás vai de novo, né? Vai chegar um outro momento lá, um outro sacrifício, né? Porque são dois, né? Um que aponta para o início da cruz para frente, e um outro no final, que vai ser mais interessante. Porque aí Deus fala assim, então tá, você acha que ele vai blasfemar dessa vez? Então eu vou colocar a vida dele na tua mão. Só não toca no osso, que é o cerne, né? Que é o espírito, né? Não toca nos ossos, né? Agora ele está na tua mão. E aí vai encher Jó de lepra, de tudo quanto é tipo de doença. E ele vai sofrer na carne, assim como Jesus sofre na carne e não blasfema contra Deus. Então a igreja no tempo do fim também vai sofrer diversas coisas ruins que o povo ímpio vai fazer contra a igreja. Vão, sabe, torturar a igreja, vão fazer de tudo. Mas a igreja não vai blasfemar. Você vê a morte de Estevão como foi? Né? Não lhes impute este pecado porque eles não sabem o que estão fazendo. Então a igreja do tempo do fim vai ter essa expressão, esse jargão, vamos dizer assim, entende? Eles não sabem o que está fazendo, perdoa eles. Mesmo sendo torturado, esquartejado, decapitado, sei lá qual tipo de morte ruim que pode ter, né, existir no nosso futuro. Vai acontecer contra a igreja não vai blasfemar. Mas a partir do momento que Deus começar a derramar flagelo e os toques de trombeta começar a trazer dano para a terra, os adoradores de Satanás, que são os marcados da besta, vão blasfemar contra Deus. Mais uma vez, Satanás sendo derrotado e Deus provando que ele é o blasfemador, ele é quem blasfema. Ele abre a boca com blasfema contra Deus, contra o tabernáculo de Deus, contra os que habitam no céu, contra a igreja, contra tudo que se chama Deus, como Paulo fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então esse blasfemar, né, que Satanás induziu, né? Não, mas toca na carne dele, toca na vida dele, toca nos bens, você vai ver se ele não vai blasfemar, porque você deu tudo, encheu ele de riqueza, encheu ele de poder, de não sei o que, não sei o que. Então toca pra você ver, na vida dele, nos bens dele, se ele não vai blasfemar. E Jó não abriu a boca, Jó não blasfemou, assim como a igreja não vai blasfemar, né? Aqueles que são guiados por Deus, aqueles que estão meditando na palavra, aqueles que já entenderam que a vitória que Deus está se referindo é através da morte dos seus santos, né? Aquele que morre para o mundo, morre em prol do evangelho, né? Tem o seu corpo, né, esmagado, né? Como está lá em Apocalipse 11, né? Quando aquele santuário que é entregue na mão dos gentios é o corpo de Jó sendo entregue, entende? Mede o altar e os que nele estão adorando. Aquele santuário lá é o corpo de Cristo. Não é um santuário lá em Jerusalém ou em outro lugar. Não é um prédio de tijolo. É um santuário espiritual que está representado no corpo de Cristo, que também está no corpo de Jó. Então aquele santuário vai ser pisado, entende? Vai ser esmagado, vai matar a carne, entende? Por isso que Jesus fala: não tenham medo daqueles que matam a carne, quebra os ossos de vocês, queima a carne, afoga, causa dano na carne de vocês. Temam a Deus, porque aquele que pode matar a carne ainda jogar a alma no lago de fogo. Entende, queridos? Então aquele santuário é a igreja. Mas retomando o pensamento do bem e do mal, que eu comecei a falar lá atrás, de Jó, né? Que se desvia do mal. Lá no capítulo 8 de Isaías, você vai ver que está falando de Emanuel, que é o Messias, que a Virgem dará à luz um filho, tal. Ele vai se chamar Emanuel, Deus conosco, Pai da eternidade, etc, etc, etc. E vai dar alguns detalhes da infância de Jesus. Então, quando o Emanuel for desmamado, isto é, parar de beber leite, ele vai aprender a escolher entre o bem e o mal. Então, a pergunta que eu faço é: quando é que o Emanuel vai ser desmamado? Quando ele parar de beber leite. Então, vai ler o capítulo 5 de Hebreus para você ver. Ele falando ali, se for Paulo, eu não tenho certeza quem que escreveu, deve ser Paulo, né? Eu já gostaria de entregar para vocês alimento sólido, só que infelizmente eu tenho que dar leite. Vocês não desmamaram ainda, estão agarrados na teta ainda. Tem que mamar, tem que dar leite, eu não posso dar alimento sólido. Aqui no livro de Jó vai falar de leite e mel, entende? Para esse público que entende que a vitória está na carne, né? Melhor, está no espírito, mas entregando a carne para ser destruída. Eles não se importam com esse tabernáculo, com essa barraca, como Paulo fala. Nosso corpo. Porque este corpo vai ser destruído. Esse tabernáculo aqui, esse corpo terreno, vai ser destruído. Entende? Então Paulo, ou melhor, voltando aqui ao pensamento, né? Então essa vitória que Deus está falando, esse grande conflito começou na cruz,
vai findar lá em Apocalipse, né? Mas escolher entre o bem e o mal, entre esquerda e direita, é só quando Jesus ficar adulto. Enquanto ele não ficar adulto, ele ainda vai estar mamando no leite e ele não vai poder escolher o que é certo e o que é errado, entre o bem e o mal. E isso demora tempo. Você percebe que já passaram-se 2000 anos e muitos ainda não desmamaram. Não estão ainda podendo comer alimento sólido. Está no leitinho ainda. E, inclusive o leitinho está adulterado. Pior é isso. Além de estar no leitinho, ainda está no leitinho adulterado. Tem que resgatar o leite genuíno e ainda depois passar pelo alimento sólido. Então o leite está falando aqui de pessoas, crianças na fé, né? Meninos na fé. E o alimento sólido, que é mel, entende? No livro de Jó vai falar de leite e mel. Alimento sólido, entende? E o alimento sólido aponta para o segundo sacrifício, né? Onde é o corpo mesmo que é entregue, entende? Então na primeira camada, o corpo de Cristo, o corpo de Jó, ele perde os bens, né? Perde os bens num blasfema. No primeiro sacrifício, né? Naquela primeira batalha. Perde os bens, perde a riqueza, perde tudo que possui, mas não blasfema contra Deus e sai vitorioso. No segundo combate, vamos dizer assim, que Satanás fala, então toca na carne. Toca ali na ferida. Quero ver, vamos colocar bereba, tumor. Vamos ver se ele não vai blasfemar contra Deus. E Deus permitiu. Jó venceu essa batalha, apontando para o corpo de Cristo, que o corpo de Cristo venceria também essa batalha. Porque quando chegar essa época de nós entregar a nossa carne, como o capítulo 12 de Hebreus fala, vocês ainda não chegaram a dar a própria vida, entregar o sangue para não pecar contra Deus. Vocês não chegaram nessa época ainda, apontando que está no nosso futuro. Vai chegar uma hora que a gente vai precisar entregar o nosso corpo. E mais, todos os nossos bens, todos os nossos pertences não vão poder valer nada, entende? Vai ter que deixar tudo para trás. Então a gente vai deixar os bens, toda essa riqueza, toda a fama, toda a glória que o mundo tem para oferecer, a gente vai entregar, vai deixar de lado, por amor à palavra, e a gente vai aplicar a palavra, né? A gente vai ministrar a palavra, profetizar a palavra, evangelizar o mundo. E assim, consequência disso, ainda vai ter que entregar a vida, né? Porque as pessoas não vão aceitar, né? Elas vão perseguir, vão matar as duas testemunhas, vão matar os santos, né? Como o livro todo do Apocalipse fala, né? Capítulo 11 de Apocalipse. A besta que sobe do abismo vai fazer guerra contra eles e os vencerá no campo físico. Vai matar o corpo, vai decapitar, vai queimar, vai perseguir, vai esquartejar, vai fazer de tudo com os santos e vai vencer eles no campo físico. E aí eles vão se alegrar, vão fazer festa, vão entregar presente uns aos outros, vão fazer banquete, né? Mas aí as duas testemunhas ressuscitam, que é a igreja ressuscita, porque ela morreu, ela perdeu aspas, né? E agora ela vence, como Jesus venceu, como ele ressuscitou. A igreja vence e aí ela entrega, né? Duas vezes mais, né? Os castigos que eles sofreram no corpo. E aí aqueles que são, aspas, venceram no campo físico, vão blasfemar contra Deus. Porque eles escolheram, né? O carnal, escolheram a vitória deste mundo, escolheram uma vitória que Satanás, né, o sedutor de todo mundo, sempre induz ao povo, os habitantes da terra. Que a vitória tem que ser agora, a vitória tem que acontecer agora. Você tem que ter para ser, você tem que ter carro, você tem que ter casa, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, senão você não é. E aí as pessoas caem nessa armadilha e são derrotadas, né? Infelizmente. Mas a vitória que vence o mundo é essa que eu estou falando. Que a palavra fala, né? Lá em Apocalipse 19 principalmente, né? Eles o venceram. Venceram a besta, a marca, o número. Venceram porque não colocaram a marca da besta. Venceram por causa da palavra e dos testemunhos que eles sustentaram. E não blasfemaram contra Deus. E foram vitoriosos. Então, queridos, é nesse sentido que a Bíblia fala de vitória. Isso é a vitória. E, queridos, já está dando um tempo grande, não que eu estou preocupado com o tempo, mas também porque a minha bateria está baixa aqui, ó. E eu vou precisar finalizar para não perder a gravação, tá? Para não ficar sem corte, sem final o vídeo, né? E como é uma introdução, eu quero falar mais a respeito deste livro. Então eu falei aqui desses 3 pontos, né? O tempo de oferecer sacrifício, que aponta para a nova aliança. De ser filhos, né? Que os filhos vão se apresentar a Deus, que também aponta para adoção, né? Adoção de filhos, né? O corpo nosso está esperando uma adoção
genuína, né, que vai acontecer literalmente, mas já foi feita lá na cruz, a adoção para filhos, né? E o sacrifício também, né? E o tempo, né? Tempo, filho e sacrifício. Lá no céu não tem sacrifício nesse sentido, de anjo para com anjo, por causa de pecado. Não existe contagem de tempo. E também lá eles não são filhos, eles são criação, né? Tá certo? Então tudo aponta para o nosso futuro, ou para nós, para a nossa época. Tá bom, queridos? Se ficou alguma dúvida, se não fui claro nas explicações, se faltou algumas questões, deixe seus comentários aí embaixo, né? Que a gente vai gravar novamente, com certeza, a respeito do livro de Jó. E aí a gente vai ajustando o pensamento, a profecia, ajustando aquilo que precisa ser ajustado, tá? Então é um grande conflito que acontece em duas fases, né? Uma na cruz e a outra lá no livro do Apocalipse. Amém? Deus abençoe, um forte abraço. Se Deus permitir, a gente continua gravando em nome de Jesus.